Fala, garota! Chegamos para mais um vídeo de Clarice Lispector. Bem, deixa eu ajeitar essa luz aqui. Esse será o terceiro vídeo. Nós vamos continuar falando de Clarice Lispector. Lembrando que eu postei aqui a última e única entrevista de Clarice que ela deu no ano de 77, poucos meses antes de morrer, poucos meses antes de descobrir um câncer no ovário, que nós vamos falar aqui. Ela deu, então, esse vídeo, ele é muito raro, ele é muito exclusivo. Temos poucas entrevistas de Clarice e imagem, então, muito rara. Então, se você ainda não conhecia Clarice, assista esse vídeo, vai conhecer um pouquinho dela e leia também os livros, né? Se você já conhecia, não conhecia, nunca viu essa reportagem, já viu, assista aí. Coloquei ela em duas partes pra você, pra não ficar tão longo, né? 2 vídeos aí, não dá 30 minutos, tá bom? Hoje nós vamos continuar. No último vídeo nós terminamos falando... Ai, esse cabelo. No último vídeo nós terminamos falando que ela trouxe um rebuliço para a literatura brasileira já no primeiro livro. Bem, Clarice, ela se casou com Gurgel. O nome dele era Gurgel. Ele era um diplomata. E Clarice, ela passou anos longe do Brasil com os filhos no exterior. Como ele era um diplomata, ela viajava muito, morava em muitos países. E logo que ela lançou o primeiro livro, que teve todas essas críticas, pessoas... Até nessa entrevista ela vai comentar um pouquinho a respeito disso, sabe? Ela lançou esse livro, pessoas amaram, outras odiaram e tudo, mas ela lançou e foi, teve que ir embora, né? O marido era diplomata, ela foi embora com ele e com os filhos, então ela ficou muito tempo longe do Brasil. Quando foi em 1959, ela se separou, né? Desse marido dela, do Gurgel, que era um diplomata. Nessa separação tinha uma frase dela que ela dizia o seguinte, ó: eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer e revolta. Deixa eu ler de novo para ver se você entende. Eu não aguento. Eu não aguento a resignação. Como devoro com fome e prazer a revolta. Então, ela tinha essa frase na época, né? E ela volta pro Brasil, gente. Depois dessa separação, volta com os 2 filhos. E ela começa a trabalhar em um jornal e passa a escrever para mulheres. Então, ela se casa, ela lança o primeiro livro, causa todo esse rebuliço. Daí, ela lança o livro, causa o rebuliço. Ela tá casada, o marido é diplomata, o Gurgel, vai morar fora do Brasil. Ela fica anos fora do Brasil com ele e com os filhos. Todo esse rebuliço acontecendo aqui. Quando é em 59, ela se separa desse marido e ela volta para o Brasil com os filhos e passa a escrever numa coluna, num jornal para mulheres, com vários tipos de pseudônimos. Então, os textos, as crônicas, não saíam com o nome de Clarice, saíam com os pseudônimos. Assuntos diversos, dentro do universo feminino. E Clarice, no estilo contundente, falando para mulheres dentro da sua sensibilidade. Então ela fala de vários assuntos. Naquela época tinha os jornais, as revistas para mulheres, e era um assunto para mulheres que talvez hoje não caberia tanto, mas eram assuntos de cozinha e tudo. E ela fala de todos esses assuntos com pseudônimos, né? E ela fala dentro da sensibilidade dela. Dentro dessa subjetividade dela, ela fala para as mulheres, com pensamentos que muitas vezes podem levar para uma ideia de subversão. Então, da maneira como ela falava nessa sensibilidade dela, esses pensamentos, por muitas vezes, podiam levar para uma ideia de subversão. Partindo da premissa que se resignar nunca é bom. Bem, em 1966, ela fumava muito. Clarice era uma mulher que fumava muito. Inclusive, nesse vídeo que eu postei dessa entrevista dela, ela está fumando. Ela adormeceu com um cigarro na mão. Como ela fumava muito, ela dormiu com um cigarro na mão e pegou fogo, né? Pegou fogo ali, se queimou bastante e sofreu muito. Então, ela tomava...
se eu não me engano, remédios, assim, pra dormir e tal. E ela fumava muito, adormeceu com esse cigarro na mão, pegou fogo lá, de onde ela tava ali. Ela se queimou bastante, ela sofreu muito daí com isso. A mão dela direita ficou muito danificada. Você pensa que nessa época, Clarice, ela escrevia datilografando. Era tudo datilografando, né? Não era a mão, ela datilografava tudo. Então isso dificultou muito, isso entristeceu muito ela, porque a mão direita dela ficou muito, muito danificada. Passou a ter problemas para datilografar com seus manuscritos. Muitos amigos ajudavam ela nessa época, muitas pessoas ajudavam, mas isso deixou ela muito triste, né? Porque esse fogo que veio assim nessa mão dela, a mão que ela mais datilografava. E quando foi em 1976, ela foi convidada para participar de um grande evento de bruxas em Bogotá, um congresso famoso. Inclusive, esse festival, ele está num dos episódios do Chaves, que a bruxa do 71, quem lembra da bruxa do 71? Você assiste Chaves? Adoro Chaves. Fiz Chaves, eu era um nhonho, então adoro Chaves. E tem a bruxa do 71. E num dos episódios do Chaves, a bruxa do 71 vai também nesse seminário de bruxas, né? E o seu Madruga ainda que comenta, que a bruxa do 71 foi para Bogotá, lá no seminário de bruxas. Pois bem, Clarice foi convidada para ir palestrar, para ir falar lá nesse seminário de bruxas em Bogotá, em um congresso que é muito famoso e famoso até hoje. E aí, Clarice era bruxa. Clarice era bruxa? Bem, começaram a se dizer que Clarice era bruxa, que ela foi desse congresso. Clarice era bruxa? Será? Pois bem, Clarice é uma pessoa mística. Ela acreditava, no caso, em cartomantes e ela ia em cartomantes, né? Então, Clarice, nessa época, ela ia em cartomantes, ela era uma pessoa mística, mas não era bruxa. Mas uma pessoa mística, Clarice era. E no congresso, tem a fala dela que diz o seguinte: não conheço do assunto de bruxaria, mas quero deixar um conto meu que até não entendi, que é o conto do ovo e da galinha. Então ela vai lá falar no congresso, aí Clarice é bruxa. Será que Clarice é bruxa? Bruxa do 71 também já foi, né? Pois bem, mas não, ela era mística, conforme eu falei, ela gostava, acreditava e ia e gostava de cartomantes e tal. Aí lá no congresso ela vai dizer essa frase, né? Que ela não conhece muito do assunto de bruxaria, mas que ela ia deixar um conto pra eles, um conto dela, um conto meu, que eu até não entendi. Eu mesmo, Clarice, até não entendo também muito bem ele, não. Escrevi ele aí, mas vou deixar aqui então pra vocês, que é o conto do ovo e da galinha. Claro que em Clarice sonda e ronda em mistérios, né? Clarice é misteriosa. Ronda, então ela deixou esse conto que nem ela mesma entendeu. Você já leu o conto do ovo e da galinha? Você quer que eu falo dele aqui? Você vai ter que escrever aqui, senão te convido a ler, tá bom? Se você quiser que a gente comente esse conto, ou leia, não vamos comentar. Não vamos se atrever a tanto. Mas podemos ler o conto aqui. Mas se não você lê o conto do ovo e da galinha, escrito por Clarice, que nem ela mesma entendeu tanto. E foi esse conto que ela leu lá no Congresso de Bruxas em Bogotá. Quem estava lá, bruxa do 71, não estava, né? Então, em Clarice rondava e sondava o mistério. A palavra é mistério, é misteriosa. A mulher é misteriosa. Ela diz e diz logo depois. Ela diz e desdiz logo depois. Então ela não era assim, eu nasci assim, eu vivi assim, né? Não era assim. Ela dizia e desdizia depois. Na entrevista, ela é misteriosa. No mesmo ano que ela fala, aí vai falar que notei aqui da entrevista, né? Que ela é bem misteriosa naquela entrevista. E ela falece de câncer do ovário, que ela não sabia que ela tinha. Ela descobriu e faleceu, ela nem sabia que ela tinha. Então ela dá a entrevista e falece no mesmo ano. E até hoje não se tem ninguém no nível de Clarice. Vamos ver. Clarice, ela está na
terceira fase do modernismo no Brasil. Bem, estou percebendo aqui que nós estamos entrando em 10 minutos de vídeo. E nós vamos entrar aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês os meus rascunhos. Nós estamos aqui, aqui e aqui. Isso daqui já vai dar também mais 10 minutinhos pra gente comentar num próximo vídeo de Clarice. Então, eu vou deixar pra fazermos esse próximo vídeo, tá bom? Que daí a gente conversa mais sobre esse vídeo, a gente vai poder prolongar o assunto, porque temos 5 minutinhos, pode ser que Marcinha prolongue e o vídeo fica longo. Então, até aqui nós vamos, né? Então, no próximos vídeos nós vamos falar que Clarice está na terceira fase do modernismo do Brasil, na literatura, vamos falar mais um pouquinho dela, tá bom? Te aguardo, espero que você tenha gostado. Se você gosta de Clarice, já conhecia a história dela, escreve aqui se eu tô indo bem, se eu tô contando legal aí, se tá faltando alguma coisa para ser contada, a gente conta. E se você não conhecia, estou lhe apresentando que você leia o Conto do Ovo da Galinha. Se quiser, eu leio aqui, mas tem que comentar. Compartilhe os vídeos, compartilhe com quem é de interesse ver esse tipo de vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!